Hoje veremos, certo, como se resolve regra de 3 composta. Então vamos direto aqui a um exemplo, né? O que é uma regra de 3 composta? Quando ela tem 3 grandezas ou mais, né? Ou quando apresenta mais de 2 grandezas, a regra de 3 é composta. Quando tem apenas 2 grandezas, a regra de 3 é simples. Então vamos a esse exemplo. Se 8 costureiras, então coloco uma coluna onde vai ser costureiras, 8 costureiras, fazem 20 camisas em 4 dias. Quantas camisas, a pergunta é aqui, então eu coloco X na pergunta, quantas camisas serão feitas em 6 dias por 4 costureiras, né? Costureiras abaixo de costureiras, dias abaixo de dias. Então hoje veremos uma regra de 3 sem o uso daquelas setas que a gente costuma ver nos livros. Vamos usar uma dica, um bizu aí, né? Que vai facilitar a resolução, né? Para quem vai fazer vestibular, concurso, você ganha muito tempo com essa dica. Então, a gente vai usar o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta comparando cada coluna com a coluna que está o X. Comparo essa com a do X, depois a outra com a do X. E de forma que minha pergunta eu sempre obtenha a resposta ou mais ou menos. Quando minha resposta for mais, eu vou escrever o maior número daquela coluna na parte de cima da fração que eu vou montar. E quando for menos, eu vou escrever o menor número. Então, vamos lá às perguntas. 8 costureiras fazem 20 camisas. Vamos esquecer dos dias lá, vamos observar só aqui. 8 costureiras fazem 20 camisas. Então, 4 costureiras, né, que trabalharem no mesmo ritmo, elas vão fazer menos, né? Pouca gente trabalhando vai fazer menos camisa. Então, nosso sinal aqui será menos. O sinal nunca é na coluna do X, viu? É na coluna onde tem os dois números. Pronto, colocamos o sinal dessa coluna, esquece dela. Esqueça totalmente. Vamos agora fazer independente, né? Outra pergunta comparando a grandeza dos dias com camisas. Em 4 dias, eu faço 20 camisas. Em 6 dias, vou fazer mais ou vou fazer menos? Se eu estou trabalhando mais dias, vou fazer mais, né? Considerando que eu esteja trabalhando no mesmo ritmo, né? Vou fazer mais. Pronto. A partir daqui, a gente vai montar já para resolver. Então, a gente vai escrever já o X isolado. Esse método é prático por isso. Eu já deixo o X separado aqui, ó. O X já fica isolado. Vou passar um traço aqui para ser a fração. O número que está na coluna do X, ele vai ser sempre no numerador, na parte de cima da fração. 20, aí vezes. Essa coluna tem 2 números. Um vai ficar em cima e o outro embaixo. Um no numerador e outro no denominador. Quem vai me dizer quem é o de cima é o sinal. Quando é menos, o que acontece? Menos vai o menor para cima. Então, como deu menos, eu pego o menor da coluna, que nesse caso é o 4, escrevo ele em cima, e o 8 fica embaixo. Aí continua, vezes, né, que ainda temos a outra coluna. Essa coluna deu mais. Quando o sinal é mais, o que acontece? O maior número vai para a parte de cima da fração, né, para o numerador. Então, deu mais aqui. Quem é o maior da coluna aqui? O 6. O 6 é o maior dessa coluna, então ele que fica em cima. Então, esse 4 vai ter que ficar embaixo. Multiplica tudo em cima, multiplica tudo embaixo, depois divide o resultado. Mas o que aconteceu aqui, né? Esse 4, tem 4 em cima e 4 embaixo, eu posso simplificar aqui, anular. Né? Quando acontecer isso, você pode cortar. 20 vezes 6, né? 2 vezes 6 é 12, então dá 120, né? Que eu boto 0, 2 vezes 6, 12, boto 0, 120. Sobre o 8, né? Que eu anulei o 4 sobre 8. Fazendo a divisão, 120 por 8 vai dar 15. Então a pergunta era quantas camisas? 15. Aliás, 120 por 8 é 20, desculpem aí, né? Eu errei aqui na divisão. 15 mesmo, desculpem. 15 camisas. Então, esta é a resposta. 15 camisas. Vamos ver um outro exemplo. Então vamos ao nosso segundo exemplo. Um automóvel gasta 8 dias para percorrer 2.800 km viajando a uma velocidade de 70 km por hora
quantos dias gastará a 80 km por hora, né, essa velocidade, para percorrer 4.000 km. Então, quais são as grandezas envolvidas aqui? Dias, o tempo, né, o tempo que eu coloquei em dias aqui, distância e a velocidade. Então, o automóvel gasta 8 dias para percorrer uma distância de 2.800 km, né, quilômetro é a unidade de distância, né, e a velocidade, né, era de 70 km por hora. Pergunta, quantos dias, pergunta aqui nos dias, gastará a 80 km por hora, isso aqui é velocidade, né, quilômetros por hora é a unidade de velocidade, para percorrer 4.000 km, ou seja, uma distância de 4.000 km. Então vamos fazer a pergunta para colocarmos os sinais em cada coluna, o mais ou menos. Então, comparamos cada coluna com a do x. Então vamos esquecer da velocidade. Então, a distância de 2.800 km, eu gasto 8 dias para percorrer. Então, uma distância de 4.000, né, uma distância maior, é claro, vou gastar mais dias. Então, aqui colocamos o mais. Esquecemos agora da distância. Vamos comparar velocidade com dias aqui. A uma velocidade de 70 km por hora, eu gasto 8 dias para fazer a viagem. Mas se eu for numa velocidade maior, viajando a 80 km por hora, se eu estou viajando mais rápido, eu vou gastar menos dias para fazer a viagem. Então aqui vai ser menos dias. Então, agora vamos montar aqui, isolamos o x. X é igual, passamos o tracinho da fração. O número que tiver na coluna do x, ele é sempre no numerador aqui, né? Então, no caso, o 8 fica no numerador da fração. Vezes, nessa coluna deu mais, né? Pela dicasinha, quando é mais, o número maior fica em cima. Então, quem é o maior? O 4.000. Então, 4.000 fica no numerador. E o 2.800 vai ficar no denominador. Nessa terceira coluna, deu menos o nosso sinal quando fizemos a pergunta. Se deu menos, quem vai para cima é o número menor. Então, no caso, o 70 que vai ficar em cima, porque o 70 é o menor dessa coluna. Então, 80 fica embaixo, vezes 80. Aqui dá para simplificar alguns zeros, né? Esse zero do 70 pode cortar com esse zero do 80. Um zero de baixo aqui anula um de cima aqui, né? Outro zero daqui pode anular outro zero aqui. Ainda o que aconteceu? Eu poderia ter multiplicado sem simplificar, mas porque facilita a simplificação. Sobrou um 8 aqui e um 8 aqui. Eu posso anular também. Esse 8 pode cortar esse 8. Vamos multiplicar. Ainda dava para simplificar, né? Mas para não ficar aquela misturada aqui, vamos multiplicar o que sobrou. 40 vezes 7. Né? 4 vezes 7 dá 28, né? Mas tem um zero ainda, então é 280. E 28, só sobrou ele aqui, que eu anulei todos os outros números. Então ficou 280 dividido por 28, né? Eu esqueci o zero. 28 dividido por 28 é 1, mas tem um zero, né? Então dá 10. Pergunta era dias. 10 dias. Ok, pessoal? Eu acho esse método bem prático. Então utilizem ele na resolução de regra triscomposta, que vocês vão ver como é fácil. Até uma próxima oportunidade, até a próxima aula.